Hoje com o pastor Joseph Prince. Escute a palavra de Deus para você hoje, porque uma palavra de Deus pode mudar a sua vida eternamente. Amém? Eu quero compartilhar algo da minha última mensagem, foi sobre o fim dos tempos. Esse assunto, existem muitos pontos de vista sobre este assunto no corpo de Cristo, mas a palavra de Deus é uma. Amém? Será interessante um dia quando chegarmos no céu e descobrimos o que o Senhor quis dizer com as palavras que disse. Mas a Bíblia não é assim tão difícil de ser entendida. Ela não é difícil de ser entendida. Mesmo o Apocalipse não é difícil de ser entendido. Apocalipse tem uma bênção especial para aquele que lê. Não compreendemos porque não entendemos as simbologias, não entendemos as tipologias do Antigo Testamento. Amém? E fica ainda mais confuso quando não se entende a mensagem principal, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Se entender o Evangelho da graça, se entenderá que os crentes não passarão pela grande tribulação. Os crentes não estarão aqui durante o tempo da angústia de Jacó, o tempo chamado grande tribulação. 7 anos da ira de Deus derramada sobre a terra. A Bíblia diz claramente, nós compartilhamos a última mensagem, quando preguei sobre o arrebatamento e o fim dos tempos. Se você entende Romanos 5, que diz assim, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, através dele. Amém? Assim vemos que não vamos passar pela tribulação. Você entende isso? Logo após nossa mensagem sobre o arrebatamento ser colocada no YouTube, houve muita oposição, como também aconteceu quando preguei sobre a graça. Foi o mesmo tipo de reação, de forte oposição, como também aconteceu quando eu preguei sobre falar em línguas e sobre a ceia do Senhor. Em todos esses casos, o diabo se opôs fortemente porque esses assuntos fortalecem, edificam e apresentam a bem-aventurada esperança. O diabo não quer que você tenha esperança, ele quer que você esteja deprimido, que você continue olhando para o que acontece no mundo, ele quer que consuma essas más notícias do mundo e fique deprimido. Ele quer que você olhe ao redor e fique angustiado. Ele nunca quer que você olhe para cima e descanse. Nunca. A palavra homem no grego é antropos e é composta por 2 palavras. Certo, se analisarmos, são as palavras ficar de pé e olhar para cima. De toda a criação de Deus, o homem fica de pé e olha para cima. Não era para o homem olhar para baixo. Amém. Jesus tinha pouco e muita gente para alimentar. Mais de 5.000, incluindo mulheres e crianças, chegariam a 10.000 pessoas que estavam famintas. Ele tinha pouco em suas mãos, 5 pães e a Bíblia diz 2 peixinhos. E ele olhou para cima. Foi essa postura que Deus criou o homem para ter. Olhar sempre para cima. Essa é a verdadeira humildade. Você é mais ousado quando você olha para cima. Você amedronta o diabo quando você olha para cima. O diabo quer que você olhe para os lados, olhe para os outros e faça comparações. Amém? Comparar, competir, ter ciúmes e inveja. Jesus diz que nós devemos segui-lo. Olhar para o homem glorificado e exaltado que está à destra do Pai. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o seu mestre. Ele é o seu salvador. Olhe para ele. Posso ter um amém? Alguns dizem que o arrebatamento é um assunto que foi ensinado nos anos 1800, nos anos 1900, e até mesmo a palavra rapto eles criticam. E dizem, a Bíblia tem palavras que nós usamos para facilitar a comunicação, mas se você arguir que a palavra rapto não está na Bíblia, eu respondo dizendo que a palavra trindade também não aparece na Bíblia. Mas a verdade do Deus triuno, não 3 deuses, mas um Deus, 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo,
é uma verdade bíblica. Para ajudar as pessoas a entenderem, é usada a palavra trindade, ou triunidade, 3 em 1. O mesmo se aplica à palavra hapazo, no grego, que é arrebatamento, retirada, que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, que diz que quando o Senhor vier, arrebatará a igreja. Você não gosta da palavra rapto? A palavra rápido quer dizer... Quando pensamos na palavra rápido, pensamos em alguém que foi sequestrado, que foi tirado. Mas nesse caso, rápido é ser tirado da terra fisicamente. Eles dizem que foi uma palavra criada nos anos 1800, no século XIX, por algumas pessoas que profetizavam, e alguém profetizou naquela reunião e usou a palavra rapto. Mas eu quero mostrar para você que não é algo que surgiu primeiramente no século XIX. Igreja, é importante entender isso porque o diabo quer roubar você da bem-aventurada esperança. A postura bíblica para o verdadeiro cristão não é esperar pela morte para encontrar o Senhor. Mesmo na época de Paulo, era esperar o retorno de Jesus. 1 Tessalonicenses fala a respeito dos crentes, e essa epístola foi escrita aos Tessalonicenses, aos que moravam na cidade grega, chamada Tessalônica, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Note que depois que você vai para Deus, o que você faz? A postura cristã é esperar pelo Filho e não esperar pelo anticristo. Podemos estudar essas coisas, mas não podemos esperar o anticristo. Os cristãos devem esperar dos céus o seu Filho. Também não devemos esperar a morte. Isso não é bíblico. Temos que esperar dos céus o seu Filho. Depois de encontrar o único Deus verdadeiro, você deve esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está muito claro. Não está claro? Assim, não devemos olhar para Israel e dizer, Jesus morreu lá. Não, amigo, ele não está mais morto. Nós servimos um Cristo ressurreto. Ele já entrou no Santo dos Santos como homem glorificado. Sim, ele é Deus totalmente, mas também é plenamente homem. Um de nós chegou lá. O homem chegou lá. No Santo dos Santos. Hebreus 9 fala a respeito disso. Ele nasceu como homem para conquistar como homem. Sim, antes ele era totalmente Deus. Agora ele é totalmente Deus e totalmente homem. E por isso ele nos representa. Ele é o cabeça da raça humana, assim como Adão foi. Quando Adão pecou, você estava lá? Não, mas você caiu com ele. Assim como seu avô, se ele tivesse morrido quando ele tinha 3 anos de idade, você não estaria aqui. Você não pode dizer que é injusto, isso é um fato. Alguns estão entendendo. Se o seu avô morresse quando ele tinha 3 anos, você não estaria aqui agora. A linhagem teria parado. Assim, gostemos ou não, nossas vidas estão ligadas aos nossos pais e aos nossos antepassados, até chegar a Adão. Mas Deus disse que porque Adão caiu, você tem cabelos brancos ou você não tem cabelos, por isso seu corpo envelhece, existem enfermidades e, por fim, existe a morte. É por isso que existem doenças, é por isso que você tem esse cansaço crônico. Essa não é a vontade de Deus para o homem, mas a Bíblia chama a morte nosso inimigo número 1 em 1 Coríntios 15. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Deus queria que o homem vivesse para sempre, vivesse forte, vivesse jovem, vivesse eternamente. Esse é o sonho de Deus para os homens, mas Adão caiu. Adão cometeu traição. Por isso, toda a semente de Adão teve o sangue manchado pelo pecado. Uma criança não precisa ser ensinada a se rebelar. Uma criança não precisa ser ensinada a desobedecer. Vem naturalmente a desobediência, porque todos os homens nasceram sob o pecado. Uma coisa é ter pecado no seu sangue, outra é ter pecado imputado, ser culpado pelo pecado. Uma criança, apesar do que seus pais creem, quando ela morrer, ela vai para o céu.
porque tem sangue no seu corpo, mas o pecado não é imputado a ela. Hoje somos crentes e a bênção que possuímos é essa: bendito o homem a quem Deus não imputa pecado. E esse não, no grego, é um negativo duplo, é um não muito forte. Assim, para o crente, é a mesma coisa. O pecado não é imputado a nós. Talvez você pense, mas pastor, se pregar assim vai produzir licenciosidade. Não, meu amigo, vai produzir santidade gloriosa. Verdadeira santidade, não essa falsa santidade que subjuga as mulheres, amém? Que põe todo o foco nas aparências, amém? Que é depressiva e triste, mas a verdadeira santidade é alegre e ao mesmo tempo centrada em Cristo. Qualquer ensino sobre santidade que não coloca o foco em Jesus, mas no esforço humano, é pseudo-santidade. É falsa. Produz orgulho e justiça própria. Me escutam, irmãos. Assim, quando você não entende isso, você comete o mesmo erro sobre o arrebatamento e final dos tempos. Assim como os judeus, eles liam o Antigo Testamento, mas não sabiam que existem dois segmentos para a vinda de Cristo. Eles falavam do Messias Bar David, Messias Bar Yosef, certo? Um Messias mais duas vindas, eles não entendiam isso. O Messias Ben Davi, esse era o governo do poder, ele viria como um rei, viria para reger, para resgatar Israel e faria de Israel um lugar proeminente. Traria paz para a terra. Eles liam isso. Mas em outra parte do Antigo Testamento, eles liam sobre o Messias sofredor. Isaías 53, o Messias que levaria nossas enfermidades e seria ferido pelas nossas transgressões. Não entendiam que esse era o Messias Ben José, o filho de José. Eles não entendiam e às vezes pensavam, existem dois Messias. Mas era um somente em duas vindas. Na primeira vinda, ele veio para morrer por nossos pecados. Quando ele voltar, ele virá para julgar o mundo. Amém? Existem cristãos que também estão misturando os dois, como os judeus fizeram no Antigo Testamento. É por isso que quando ele veio, até seus discípulos estavam confusos. Eles pensaram que ele viria estabelecer o seu reino. Mas não, o reino só pode ser estabelecido no fundamento da justiça. Por isso ele morreu, por nossos pecados. O reino deve começar dentro de nós. Amém? E foi isso que ele veio fazer. Eles ficaram desapontados. Mesmo depois que ele ressuscitou dos mortos, eles perguntaram, Senhor, é agora a hora de restaurar o teu reino? Ele disse, não compete a vocês conhecer os tempos e as estações antes de subir. E era o Cristo ressuscitado falando com os seus discípulos. Ainda temos a mesma confusão hoje. O que é o arrebatamento? O que é a segunda vinda? Existem dois aspectos quanto à segunda vinda. Anote aí. O primeiro aspecto é que ele estará vindo para os seus santos. Depois de fazer isso, o Senhor Jesus virá com os seus santos. Uma vez mais, o arrebatamento é Jesus vindo para os seus santos, não para julgar seus santos. Todo julgamento foi feito na cruz. Ele estará vindo para os seus santos. Virá em amor, ele disse isso. Em Mateus 24 e 25, você não encontra o arrebatamento. O arrebatamento era um mistério, assim como a igreja era um mistério que foi revelado especialmente ao apóstolo Paulo, e o povo judeu nunca entendeu que existiria uma igreja, os chamados. Quando pensar em igreja, não pense num prédio. Pense nas pessoas que foram chamadas, de muitas nações. Como eu disse antes, esse é o organismo mais poderoso em todo o universo. Mais bem-sucedido do que o Facebook, mais bem-sucedido do que a maior companhia do mundo. Você sabe qual é? Não importa, maior do que qualquer uma. A igreja é maior. Ela inclui o universo inteiro. Tem muitos membros e é chamado corpo de Cristo. E é o sonho do Pai. Mas a igreja estava escondida em mistérios no Antigo Testamento, escondida em tipos. Era um mistério no Antigo Testamento. O arrebatamento também é um mistério. Paulo disse, eis que vos revela um mistério. E a palavra mistério, no Novo Testamento, não é algo escondido. É algo que estava escondido no Antigo Testamento, mas foi revelado. Você me acompanha? Se diz que a palavra rápido foi um termo inventado por alguns no século XVIII e XIX, mas deixe-me dizer que Shakespeare, que viveu no século XVII,
usou o termo rapto na sua peça Péricles, no ato 2, cena 1. Não se referindo a algo bom, mas se referindo à transferência de um lugar para outro. Ele falava do rapto do mar, não dos céus, mas do mar. Ele usou essa terminologia porque era muito utilizada naqueles dias, referindo-se à remoção. Pode também significar algo muito bom, algo arrebatador, mas não se referia a isso, se referia a mover de uma cena para outra. E ele utilizou isso no século XVII, irmãos. O famoso Matthew Henry, o mais famoso comentarista de todos os tempos da Bíblia, o seu nome era Matthew Henry. Matthew Henry, ele está bonito nessa foto. Matthew Henry, que viveu no século XVII, ele escreveu o seguinte, falando do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4,17, no seu comentário. No ou imediatamente antes desse rapto, as nuvens, os vivos sofrerão uma poderosa mudança. O que estou tentando demonstrar é que o rapto não foi invenção da imaginação de alguém, não foi invenção de um grupo de pessoas no século XIX, mas é algo ensinado através da história da igreja. Não usavam necessariamente a palavra rapto, mas a verdade estava lá. A igreja de Tessalonicenses esperava o Filho vindo dos céus. Não esperava o anticristo. Ok? Esse foi Matthew Henry. Examinemos outro famoso pastor que disse no seu comentário expositor prático, esse foi o Dr. John Guise. Dr. John Guise viveu de 1680 a 1761, portanto, antes do século XIX. Viveu na época de Shakespeare. E o que ele escreveu com respeito a 1 Tessalonicenses 4,17? Nós seremos carregados por um rapto divino. Veja então que essa palavra não surgiu da imaginação de alguém. Ok? Voltemos então. Os tessalonicenses receberam a mensagem de Paulo quando Paulo pregava na cidade grega de Tessalônica. E muitos ali se tornaram cristãos. Vamos viajar no tempo. Vamos imaginar que podemos voltar, porque quero responder perguntas muito interessantes sobre este assunto. Não vamos falar mais do arrebatamento, porque você leu, está tudo muito claro, e você sabe, Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo. Aí está o arrebatamento. No cenáculo você encontra verdades da igreja, em forma de semente. Em Mateus 24 e Lucas 21, estava falando com judeus sobre o fim dos tempos. Não vemos a igreja nesses textos. Existirão terremotos em vários lugares, nações, grupos étnicos se levantarão contra grupos étnicos, fome haverá. Está falando para os discípulos judeus naquela época. Note o pano de fundo, de onde ele fala, do Monte das Oliveiras. Ele está falando para os judeus que crerão nele durante a tribulação. Ele diz para eles vigiarem e orarem. Não se refere a nós, devemos sempre estar vigiando e orando em todas as áreas da nossa vida, amém? Orar e vigiar por seus filhos, orar e vigiar, amém? Não peça que outra pessoa vigie e ore por seus filhos. Deus tem o poder para influenciá-los. Suas broncas não podem fazer o que a graça de Deus pode fazer por seu filho. Temos que vigiar e orar, mas não podemos usar esse texto fora do seu contexto. Quando Jesus diz vigiai e orai, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas, falava com judeus crentes que estariam na tribulação. Quando diz que o evangelho do reino será pregado, está falando dos 144 mil evangelistas judeus que estarão na terra durante o tempo do anticristo pregando o evangelho do reino, mas nós estaremos no céu. Vocês me escutam? Me acompanham até aqui? Vamos imaginar, ok, que estamos agora na cidade de Tessalônica, na Grécia. Somos tessalonicenses e recebemos Cristo como Salvador. Esperamos que o Filho venha dos céus. Esperamos por não sabermos quando será o arrebatamento, certo? E alguns dos irmãos e irmãs que amamos tanto morrem. Eles não tinham ouvido sobre o arrebatamento. E eles estão preocupados porque eles não conseguiram esperar Jesus. Será que entrariam no reino? Essa era a preocupação que eles tinham. Mas um dia chegou um mensageiro, um missionário que veio para os crentes de Tessalônica e disseram, ei, a última do apóstolo Paulo. Eu tenho uma carta dele.
Naquela época não tinha mensagem de texto. Temos que dizer isso porque nessa geração os jovens devem estar dizendo: é mesmo? Era assim? Escreviam cartas? Temos que explicar para eles. E um dos anciãos se levantou e disse: reúnam todos os irmãos em Tessalônica. Nós temos uma carta do apóstolo Paulo, nosso irmão. Paulo tinha escutado a respeito da preocupação que eles tinham com aqueles que haviam morrido. E digamos que entre os tessalonicenses tem um homem que é um jovem, vamos chamá-los de Demétrios. É um nome bonito, comum entre os gregos. E esse rapaz, Demétrio, estava esperando ouvir alguma coisa de Paulo. Ele foi salvo na primeira visita de Paulo. E Paulo ensinou a ele para esperar o filho que viria do céu. E durante esse tempo, enquanto esperava, o jovem Demétrio foi tentado muitas vezes, algumas vezes resistiu, outras vezes cedeu à tentação. E ele não estava seguro quanto à sua salvação e se Deus estava com ele. Ele era um daqueles cristãos que vivem tropeçando. Uma das coisas que quero dar uma resposta nesse sermão é: a resposta principal não é para aqueles que negam a vinda, eles são uma minoria, mas quero falar para a maioria dos crentes que creem no arrebatamento e creem que nem todos os crentes vão subir. Somente os fiéis. Somente os fiéis, os que vigiam e os que estão vencendo. Isso rouba do crente a sua esperança. Esse ensinamento é popular. É a teoria do arrebatamento parcial. Vejamos o que diz a Bíblia. Eu não quero que o pastor Joseph Prince explique mais a Bíblia. E você pode julgar. Todos os crentes vão subir ou não? O jovem Demétrios conclui que após se converter, ele não tem sido um crente vencedor. Ele tem maus hábitos, tropeça aqui e acolá, às vezes acerta, às vezes ele erra. Às vezes aprende. Ele nem sempre acerta e ele nem sempre erra. Ele é esse tipo de crente. Agora ele está tenso porque chegou a última carta de Paulo e é inspirada. Se tornaria parte da Bíblia. E um ancião com voz firme pega a carta de Paulo. Naqueles dias era um rolo e ele começa a ler. Você lembra que eu disse no capítulo 1, vamos ler agora: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, ele continua lendo. E Paulo diz nessa carta: sabem qual é a minha coroa de gozo? São vocês, quando Cristo retornar. Isso está em 1 Tessalonicenses. Então ele fala assim, no capítulo 4, ok? E ele diz: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Próximo. Dizemos pela palavra do Senhor, Demétrios está com ouvidos atentos. Veja, não devemos nos entristecer com os irmãos que morreram. Paulo diz, não se entristeçam como os do mundo, que não têm esperança. Digo isto pela palavra do Senhor. Portanto, o que Paulo vai dizer é palavra do Senhor. Deus vai dizer algo e Paulo será somente o mensageiro. Que nós... Demétrio começa a tremer e o ancião dá uma pausa. E nós? Nós quem? Os que somos fiéis? Que somos vencedores? Que somos vigilantes? Quais são os cristãos que vão subir? Nós. Vamos, fale. Dizemos pela palavra de Deus que nós, os que ficarmos vivos. O único critério é ficarmos vivos. Assim, igreja. Eu creio que vai acontecer exatamente assim. Amém? Eles estavam ansiosos por ouvir: nós que somos fiéis, não. Nós que somos vencedores, não. Nós que somos vigilantes, não. Nós que ficarmos vivos. Veja, se restringe aos crentes. Isso é para os crentes. E entre os crentes existem diferentes níveis de fidelidade, diferentes níveis de dedicação, diferentes níveis de consagração. Posso ter um amém? Os que ensinam o arrebatamento
parcial. Quem deu eles a autoridade para julgar quem é que é mais fiel para subir? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, disse: nós os que ficarmos vivos. Se você é crente e estiver vivo, no arrebatamento você vai subir. Contra a lei da gravidade que ele mesmo instituiu. Porque nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, eu amo isso. Poderia ter dito, o Senhor descerá, mas ele disse, porque o mesmo Senhor. Isso é maravilhoso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Será um alarido de alegria. Após 2000 anos, será um alarido de um capitão que convoca os seus homens, com voz de arcanjo, será provavelmente o arcanjo Miguel, e com a trombeta de Deus, a última trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram desta ou daquela enfermidade, aqueles que morreram de velhice, lembrem-se disso, eles ressuscitarão. E serão os primeiros a ressuscitar. Antes de nós que estivermos vivos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Os fiéis? Não, os que estiverem vivos. Ele está confirmando o que falamos. Nós que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Lembre-se que essa é a volta do Senhor para os santos. E assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui é o Senhor vindo para os seus santos. Quando ele voltar no final da tribulação, para os crentes judeus em Israel, haverá um avivamento em Israel. Quando ele voltar, todo Israel será salvo. Virá resgatar Israel dos seus inimigos. E dessa vez ele virá com os seus santos. Veja, para que ele venha com os seus santos, Enoque profetizou no livro de Judas, eis que o Senhor virá com os milhares dos seus santos, número representativo das multidões. O Senhor virá com seus santos resgatar Israel. Nós estaremos com ele. Alguns se confundem e colocam a segunda vinda e o arrebatamento como se fosse uma coisa, balançam tudo e dizem, Jesus vem para os seus santos, ele vem para os seus crentes, os leva até a metade do caminho, depois diz, vamos retroceder, precisamos voltar. E o Senhor vem com, o Senhor vem para, e é uma grande confusão que ninguém entende. Mas ele vai nos levar para os céus, para as mansões que ele preparou. Nós estaremos com ele durante a tribulação. Mas, pastor, o arrebatamento é alguma coisa que é nova? Sim, é um mistério, mas existem tipos no Antigo Testamento. Você se lembra da história de Noé? O pai de Noé foi Lameque. O pai de Lameque foi Metusalém e o pai de Metusalém foi Enoque. Deus já havia dito que o dilúvio viria. Deus se cansou de toda a corrupção que estava acontecendo e de toda a violência e os assassinatos e da iniquidade dos homens. E a Bíblia diz que Deus viu Noé e Noé achou graça diante do Senhor. Mas a mensagem não foi dada originalmente a Noé. Ela foi dada a seu bisavô Enoque. A Bíblia diz em Gênesis 5:21, e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Qual a revelação que recebeu quando andou com Deus? De todos os patriarcas nesse capítulo, a Bíblia diz que é o único que andou com Deus. Outros andaram, mas não foi mencionado. Mas ele foi. Na galeria dos heróis de Hebreus 11, diz que Enoque andou com Deus antes de ser transladado. Enoque não viu a morte. Versículo 24 diz, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Não apareceu mais quer dizer que ele desapareceu, ele não morreu. Deus o levou. Aqui está a primeira vinda. Antes do dilúvio. Noé, o seu bisneto, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Ok?
bem antes do dilúvio, antes do julgamento, Deus levou Enoque. Noé, por outro lado, passou pelo julgamento, protegido dentro da arca. Existirão santos na terra durante a tribulação? Sim. Mas pastor, por que não subiram? Porque se tornaram santos durante a tribulação. Leram o meu livro. É claro, não só o meu. O desaparecimento de muitos vai fazê-los ver. Na verdade, por causa disso, a anarquia vai tomar conta. Tudo isso porque a igreja desaparecerá. Quando olhamos para os eventos que acontecem no mundo hoje, o que você diz? Bem, o fato é esse. Vemos os sinais acontecendo. O foco está no Oriente Médio. Deus disse que seria assim. Jesus também disse que o foco estaria no Oriente Médio. Isso me lembra de uma história antiga e verdadeira que aconteceu na Inglaterra. Havia um homem rico que tinha muitas propriedades, mas era gentil, e ele comprou uma grande propriedade com muitos acres para construir novas habitações. Mas no meio daquela propriedade existia um pequenino e dilapidado barraco. E uma velhinha morava lá, morava sozinha. E quando os mensageiros disseram para ela que o tempo dela ali estava terminando, a terra tinha sido vendida, de qualquer forma a casa dela era muito ruim e deveria ser demolida logo. Mas foi dito a ela que construiria uma nova casa para ela. E como é comum com os velhos, ela estava acostumada lá. E o dono daquela propriedade ouviu isso. E ele pessoalmente foi conversar com ela. E ele disse para aquela senhora: eu prometo que lhe darei uma linda casa, onde eu me assegurarei que a senhora terá eletricidade, terá água encanada, eles não tinham isso naquela época, e você não vai ter que fazer nada, eu vou construir a casa para a senhora, em um lugar onde a senhora vai ter ajuda quando precisar. Aqui a senhora está muito distante. A senhora não vai ter que se preocupar com nada. E ele disse para ela: quando a sua casa estiver pronta, eu vou vir pessoalmente levar a senhora. Bem, passaram-se 6 meses, e quando a data chegou, ela viu os tratores se aproximando da sua casinha. Não haviam começado, mas estavam fazendo os preparativos para demolir a casa. E um dos trabalhadores se aproximou e, muito atencioso, falou com ela: a senhora talvez esteja preocupada com barulho, mas nós não vamos demolir a casa ainda. Ela disse: não, eu não tenho medo, porque o dono me disse que quando estiver pronta a minha casa, ele vai vir me buscar. Por isso, mesmo vendo tudo isso, eu não tenho medo, porque ele está vindo. E como prometido, o homem veio, quando a casa estava pronta, e a levou para a sua nova casa, que era bem melhor do que aquele casebre onde ela morava. Como ela, irmãos, estamos vendo os tratores se preparando. Vemos somente os preparativos que ocorrem no Oriente Médio. Ele está voltando. Não precisamos ter medo. Ele vem nos buscar. Isso é maravilhoso. Existem pessoas que pensam que, quando pregamos sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, as pessoas se tornam preguiçosas ou displicentes. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vejamos 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, em toda a sua glória e majestade, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Agora mesmo estamos sendo transformados. Quando alguém prega a palavra da sua glória, somos transformados. Quando lemos a Bíblia e vemos sua glória, somos transformados. Quanto mais quando vermos face a face. Se você acha que agora você tem um toque do céu, você vai ser completamente celestial. Amém? Assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, que o diabo está tentando destruir. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É por isso que o diabo quer tirar a bendita esperança da igreja. É a esperança que purifica a igreja. Quanto mais pensa no céu, como seu lar,
Sim, você cumpre as suas funções aqui na terra, sem apego, como os valentes de Gideão, bebendo a água e olhando para cima. E não como os que mergulharam na água e foram desqualificados para executarem o serviço do reino de Deus. Olhe para cima. Prepare-se. Mas o arrebatamento para todo crente verdadeiro. Eu não sei quem vai ser arrebatado. Somente Deus sabe. Voltemos então para 2 Tessalonicenses 2:7. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Como o Espírito pode ser tirado? Bem, no dia de Pentecostes, Deus o enviou, dessa feita para habitar com a igreja, e quando a igreja for tirada, e a igreja não é um prédio, somos nós, a habitação do Espírito. Quando a igreja for removida, o Espírito também será tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse sujeito está em algum lugar. Esse anticristo. Ele é o pior. É pior que Mussolini, pior do que Hitler, pior do que qualquer outro tirano ou terrorista através da história. Veja que ele não será revelado até que nós saiamos. Isso demonstra que nós temos poder contra ele. Por isso ele não se revela até que a igreja seja arrebatada. Muitos não gostam de ouvir sobre arrebatamento porque estão muito apegados aqui à terra. Tem muito ouro, muitas propriedades. Não querem falar do arrebatamento. Eu não entendo isso. Por essa razão, o arrebatamento nos purifica. Quando mais pensamos no arrebatamento, é claro que você pode investir, pode possuir coisas, mas tem que entender que isso tudo é temporal. Vivemos aqui para a sua glória. Investimos no ouro, mas usamos o ouro, na verdade, para quê? O ouro no céu será usado como asfalto. Você não ficou feliz, não importa. Eu não estou aqui para fazer você feliz. Estou aqui para ajudar você, para alimentar você, para abençoar você. Amém? Se você notar algo sobre Jesus, é que ele nunca se esforçava para ser gentil ou gracioso. Mas também não tinha problemas em ser rigoroso. Ele seguia o movimento do Espírito Santo. Ele ajudava, se fosse necessário corrigia, mas queria sempre amar você. Hoje nos esforçamos para agradar as pessoas, ao invés de amá-las. Voltemos à mensagem. Eu estou amando vocês. Entendendo isso, ocupem-se com as coisas daqui, vocês que são homens de negócio. Mas entendendo a sua vinda, façamos tudo na perspectiva correta. Olhando para cima, não fazendo da terra o seu destino. Você não se alegra com o arrebatamento? Seus filhos nunca mais vão ficar doentes ou ir para o hospital. Nunca contrairão uma enfermidade terminal. Com 25, 30 ou 60 anos, seja o que for, eles nunca passarão por aquilo que as pessoas nesse mundo passam. Você que já tem uma certa idade, você sabe o que acontece no mundo. Amém? Cremos que Deus cura, temos visto curas, mas continuamos aguardando pela redenção do nosso corpo. Não é verdade? Amém, igreja? Você não se alegra com o arrebatamento? Você terá um corpo, seus filhos terão um corpo que nunca ficará enfermo, nunca ficará doente, nunca terá dores, nunca terá qualquer coisa que faça doer, para todo sempre. Você nunca vai envelhecer. Você jamais morrerá. É algo que tem que nos fazer felizes porque é a redenção do nosso corpo. Mas existe algo mais, algo que eu não entendo. A maior parte dos evangélicos, ou melhor, todos os evangélicos concordam, de diferentes denominações concordam que não somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos pelos nossos méritos, somos salvos pela graça. Não pelo que fizemos, não por nossa fidelidade, mas pelas obras de Jesus. Pelo que ele fez. Você concorda? Sim. A obra de Jesus na cruz alcançou o seu corpo? Eles dizem sim. O arrebatamento é a redenção do seu corpo. Agora você diz, as nossas almas são salvas pela graça, não por nossos méritos ou fidelidade, mas os nossos corpos, no arrebatamento, serão salvos baseados na graça e nos nossos méritos. Baseados na graça e nossa fidelidade. Algo está errado. Isso é porque não entendem a graça. É por isso que escrevi O Poder de Crer Certo. Quando se crê errado,
produz emoções tóxicas, medos e incertezas. O arrebatamento é ele vindo reivindicar o que ele já comprou. Não tenha ideia de que no arrebatamento Jesus vai dizer assim: esqueci de redimir seus corpos. Então disse: Paulo, diga para eles que eu vou voltar. Não, tudo está coberto na cruz. Mas por alguma razão, que eu podia especular, mas minha pregação não é especulação, Deus nos deixou com os nossos corpos caídos, mas com espíritos novos. Nós somos um espírito ressurreto em um corpo não ressuscitado. E Deus nos deixou aqui na terra para alcançar outros, para viver uma vida vitoriosa, uma vida que honra o seu nome. Nesse corpo antigo, existia um costume na época de Paulo, e ainda existe esse costume nos dias de hoje, de dar um depósito quando compra algo. Você compra algo e dá um valor como sinal. Esse sinal garante que você vai voltar para a redenção completa. Assim, o Senhor viaja, não sabemos quando voltará, ele volta e toma posse daquilo que redimiu. Agora ele deposita o pagamento total. O pagamento total foi realizado na cruz, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, o sinal. Assim, Deus colocou o Espírito Santo como um sinal de que, quando ele voltar, todos nós seremos redimidos. O Espírito Santo é o sinal. Veja na sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Ele é o penhor. Quando diz, não entristeçais o Espírito Santo, porque fostes selados para a redenção da possessão. O que é isso? O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo em você é a garantia que a redenção está chegando e todo o seu corpo será redimido. Isso, irmãos, é simplesmente poderoso. Algum tempo atrás, eu pensava que existiam corpos nos céus esperando por nós, como os uniformes de Batman, pendurados em algum lugar, muitos uniformes de Batman. Dessa forma, nós pensamos que quando Jesus voltar, trará nossos corpos dos céus. Mas a Bíblia não diz isso, diz que nossos corpos foram feitos nos céus. Mas você sabe onde o seu novo corpo será glorificado? Exatamente onde está o corpo velho. É por essa razão que quando Jesus retornar, os que morreram em Cristo, e muitos deles hoje são cinzas, mas tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, Colossenses capítulo 1 diz, nele, em Cristo, que fez todas as coisas, tudo se sustenta. Pode-se queimar tudo até cinzas, mas os átomos não estão perdidos, porque ele fez os átomos, e nele todos os átomos ficam unidos. Diz a Bíblia, por isso, quando ele voltar, veremos que aquele que criou todas as coisas, todos os átomos, eles mantêm. E mesmo aqueles corpos que estiverem no mar há tantos anos ou forem transformados em cinzas, não importa a condição, certo? Os átomos não estarão perdidos. Com uma palavra, ele convocará os que morreram e já são cinzas, e eles terão um novo corpo. Cremos que aqueles que morreram em Cristo estão nos céus agora, felizes, pulando de alegria e andando nas ruas de ouro. O meu avô está lá e ele é novo, ele é hoje um adolescente. Se ele me visse, ele diria, você pensa que você é bonitinho? Você pensa que é bonitinho? Olhe para mim! Sim, o seu avô, a sua vovó. O que vocês pensam, irmãos? Mas, pastor, o senhor não entende? Meu avô morreu e não tinha Jesus. Mas você é crente? Sim, pastor, eu sou. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso não é automático, mas o que ele está dizendo é porque você é salvo, existe uma aliança e por isso Deus tem um espaço para entrar na sua família e salvá-los. E mesmo quando eles estiverem naquela situação, quando estão à beira da morte, em coma, Deus pode visitá-los e dizer, eu sou o Salvador, e eles serão salvos. O que invocar o nome do Senhor, meu avô no último momento disse Jesus, e ele foi salvo. O que invocar o nome do Senhor será salvo. Por parte de mãe, ela tinha um parente que falava o cantonês muito. Era uma senhora anciã da família que era um parente distante. E essa senhora, bem idosa, nunca tinha ido à igreja. Ela ficou enferma e os filhos quiseram levá-la ao hospital, mas ela recusou.
Ela não era cristã, não sabia quem era Jesus, mas minha mãe estava orando para que aquela família fosse salva. Um dia, ela chamou seus filhos, os filhos já falavam inglês, e ela falou com eles em cantonês. E ela disse, eu não tenho mais medo de ir para o hospital. Ontem à noite eu tive um sonho. E ela disse, Jesus veio a mim. Ninguém falou com ela a respeito de Jesus, ninguém achava que ela era capaz de entender sobre Jesus, mas ela menciona Jesus e depois fala com eles, um ou dois já eram crentes, e ela fala da Bíblia, verdades do Antigo Testamento, que, a não ser que lesse a Bíblia ou frequentasse a igreja, ela não entenderia, e ela falava em cantonês para eles. E ela disse que Jesus apareceu e falou com ela em cantonês. E disse, eu sou Jesus, não tenha medo, eu cuido de você. Então ela disse que ele vinha quase todas as noites ensinar a Bíblia para ela. Quando ela faleceu bem idosa, ela não morreu daquela enfermidade. Quando faleceu, ela tinha um sorriso e disse que veria Jesus. Ela nunca foi à igreja. Por isso, no momento do coma, no momento de um acidente, você não sabe como Deus age. É claro que você só pode ser salvo aqui nessa terra, a Bíblia diz, e é clara. Você não pode ser mais generoso do que Deus. Assim pensam os universalistas, que são mais generosos que Deus. Isso é impossível. Quando você não é como Deus, você não é generoso. Você impede o que Deus quer fazer. Deixe-me dizer isso, que nesse momento de transição, entre a vida e a morte, nós não podemos julgar. Se nesse momento Jesus disser, eu sou Jesus, e a pessoa disser, eu creio, salva. Escute, o ladrão da cruz disse assim, lembra de mim, quando entrar no seu reino. Só uma frase. E Jesus disse, hoje estará comigo. É mais fácil ser salvo do que se perder. Mas alguns pensam e desanimados dizem, estreito é o caminho que conduz à vida. Estreito é o caminho. Jesus disse que o caminho é estreito, mas ele disse sempre nos evangelhos, quando estava na terra, para os judeus que o rejeitaram. Era muito difícil ser crente naquele tempo, porque você tinha que ir pelo único caminho. Estreito era o caminho. E no grego está no presente, quando Jesus falou com eles, para aquela época. Mas você já notou que nas epístolas nunca você lê que o caminho é estreito. Você não encontra isso mais. Era exclusivo para aquela época, porque para ser judeu e crer em Cristo, era como ser desonrado pela família. Por isso era um caminho estreito. De certa forma, ainda é verdade hoje. Mas essa expressão não é usada nas epístolas paulinas, escritas para a igreja, pelo Espírito e pelo Cristo ressurreto. E a propósito, não podemos comparar como fazem alguns tolos. O pastor Prince ensina que Mateus, Marcos, Lucas e João são palavras de Jesus, mas ele gosta de pregar nas epístolas paulinas, palavras de Paulo. Você ainda não percebeu que os evangelhos são as palavras de Jesus quando estava na terra? E no final da sua vida, no cenáculo, ele disse, tem muitas coisas que eu quero dizer para vocês. No final do seu ministério, ele disse, tem muitas coisas que eu quero dizer para vocês, mas não estão prontos. Quando o Espírito vier, guiará vocês em toda a verdade. Ele estava também se referindo ao ministério de Paulo. E esses críticos dizem, ele prega muito em Colossenses, Romanos, nas epístolas de Paulo, mas as epístolas paulinas não são palavras de Paulo. Ele disse, eu falo a vocês pela palavra do Senhor. Suas palavras são as palavras do Cristo ressurreto. Os evangelhos são as palavras de Jesus quando estava aqui na terra, que falava no contexto da lei, falava no contexto do povo do seu tempo, mas no final da sua vida ele disse que tinha muitas palavras ainda para nos dizer. E ele falou pelo Espírito para Paulo. As cartas de Paulo não são palavras dele, mas palavras do Cristo ressurreto que está no trono. Entendeu? Não tente criar uma competição entre Paulo e Cristo. As palavras de Cristo estão em vermelho. O original não tem essas palavras em vermelho. Por favor, não seja tolo. Quando o arrebatamento acontecer, Deus nos vai dizer para aqueles que já morreram em Cristo, desde Adão ao tempo presente, seus parentes e amigos, Deus não vai dizer, é hora do arrebatamento. Vocês vão receber o corpo primeiro. Porque os que morreram em Cristo receberiam primeiro. Apesar de estarem no céu, seus corpos estão na terra.
mesmo que estejam já dissipados, nada se perde diante de Deus. Ele vai reunir os átomos e vai glorificar lá onde o corpo estava. Será um testemunho da glória da redenção conquistada no Calvário. Você entende? E nós que estivermos vivos, você não vai dizer, a minha roupa de Batman está descendo. Não será desse jeito. A Bíblia diz que será o seu próprio corpo que imediatamente será glorificado. Será o mesmo, exceto tudo aquilo que caiu, vai voltar ao lugar. Todas as rugas que se formaram serão esticadas na sua face. Quem tem ouvidos, ouça. Todo traço de envelhecimento, todo traço de maldição será removido do seu corpo. Se você tinha algum problema, você não vai ter esse problema mais. Porque agora você terá o corpo glorioso e ressurreto. E vai acontecer exatamente onde está o seu corpo antigo. Esteja na sepultura ou na água, onde estiver, será convocado e será glorificado. Isso é poderoso. É o poder da redenção. Alguns vão dizer, pastor, tudo isso é muito bom, o senhor já mostrou para nós o que está escrito em Tessalonicenses. Mas os crentes tessalonicenses não eram crentes carnais. Por isso todos iam subir. Eram crentes zelosos e fiéis. Teoria do arrebatamento parcial. Deixe-me falar de uma igreja para a qual Paulo escreveu, que era muito carnal. Sem dúvida, todos concordarão comigo quanto a isso. Que a igreja mais carnal para a qual Paulo escreveu, crentes verdadeiros, mas a igreja mais carnal. Que igreja é essa? Coríntios foi a igreja mais carnal. Eram nascidos de novo, o capítulo 6 diz, não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Eram salvos, o corpo deles era templo do Espírito Santo, mas eles procuravam as prostitutas cultuais. Eles brigavam entre si e colocavam na justiça os seus irmãos. Alguns eram tão presunçosos porque eram ricos que quando chegava a hora da ceia do Senhor, ao invés de participarem da ceia do Senhor, ficavam mostrando toda a comida e bebida que tinham. Faziam festas com suas comidas e bebidas, humilhando aqueles que eram mais pobres. Na hora da ceia, existiam abusos acontecendo. Espírito partidário, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tudo isso é carnalidade. Não encontramos uma igreja mais carnal do que Coríntios. Então eles não vão subir, correto? Veja isso que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Coríntios 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Ele está falando da ressurreição. E falando disso, ele diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo na sua vinda. Jesus levantou dentre os mortos e todos subiremos com ele na sua vinda. Os de Cristo, não os fiéis, não os que são santos, os que são de Cristo. Como disse antes, é importante que sejamos santos, porque queremos glorificar seu nome. É importante que estejamos servindo. Nunca quero parar de servir. Quando paramos de servir, começamos a declinar. Amém? Nunca se aposentar, sempre se reinventar. Você não vai morrer jovem. Você vai ver muito como Caleb, como Moisés, que serviram a Deus por muitos anos. Você vai ser assim, amém? Você tem que servir e ser fiel. Eu não posso dar posição de liderança para quem não é fiel. Amém? Nem você. Esse não é o critério. Na verdade, quando temos essa bendita esperança, nos purificamos. A Bíblia diz que a bendita esperança purifica. Se não pregarmos isso, o povo fica mundano. Ficam apegados a essa terra. Se tornam carnais. Você me acompanha? Todas essas coisas são importantes, mas não são o critério para a redenção, porque a redenção do seu corpo é pela graça através da fé, bem como a redenção do seu espírito. Não é metade, graça, metade, seus méritos. Metade, graça, metade, suas obras. Metade, graça, metade, sua fidelidade. Não, não, não. Tudo é graça.
E a redenção do seu corpo é totalmente graça. Você me escuta? Na verdade, depois do arrebatamento, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, onde tudo que fizemos será manifestado. Não é um julgamento para condenar ou enviar ninguém para o inferno. Não é o grande trono branco. Isso vai acontecer no final da tribulação. Todos os vivos e mortos estarão diante do Deus poderoso. Mas não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é somente para os crentes e receberão galardões ou sofrerão perdas. Perdas no que se refere à posição no reino vindouro, mas não perda da salvação. Isso não pode acontecer porque o seu sangue nos salvou. Estaremos diante do juiz, mas o juiz é a nossa justiça. Eu disse, o juiz é a nossa justiça. O tribunal de Cristo não vai definir se você vai para o inferno ou para o céu. O fato de termos sido redimidos e sermos arrebatados quer dizer somos salvos. Mas fala de galardões e perdas. Um dia eu vou pregar sobre isso. Amém? É importante servirmos. É importante que a graça que recebemos seja usada. É importante que não deixemos a graça ser desperdiçada. Vocês me acompanham até esse momento? Vejamos, então. Temos que entender o contexto desse versículo. Existem algumas pessoas, os universalistas, ensinam que todos serão salvos automaticamente. Eles se baseiam no versículo 22, que diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Contudo, temos que ler dentro do contexto. Mas, diz aqui, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Se todos serão vivificados, isso quer dizer todos em Cristo. O contexto é chave. Você tira o versículo do seu contexto, tenho dito por muitos anos, tira o texto do seu contexto, vira um pretexto. Ok? Eu estou aqui para dizer para você que alguns que creem na graça foram para o extremo que é o universalismo. Eles dizem, aceitando a Cristo ou não, você é salvo. Tenha cuidado com esse ensinamento. Um ensinamento novo é uma heresia muito antiga, que está sendo reeditada. Ok? Temos que seguir o caminho de Deus. A Bíblia diz que você tem que crer. Amém? Você tem que receber. A Bíblia não diz que é automático. Crendo ou não crendo, você é salvo. A Bíblia diz de forma muito clara, quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Você me acompanha? Alguns dizem, a igreja de Coríntios era carnal. Então, você diz que os crentes carnais não vão subir? Os crentes infiéis não vão subir? Vamos observar os crentes mais carnais e infiéis para os quais Paulo escreveu. Coríntios. Em 1 Coríntios 15, 51. Eis que aqui vos digo um mistério. O que é mistério? Algo escondido no Antigo Testamento, mas agora revelado. Deus levantou Paulo para revelar muitos mistérios. Veja, ele disse, eis aqui vos digo um mistério. Com quem ele falava? Falava com os cristãos carnais de Corinto. Ele não disse, falo somente com os que são fiéis. Não, ele fala com todos os crentes de Corinto. E ele diz para eles, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Eu disse todos, mas todos seremos transformados. Crentes carnais, crentes que chegam atrasados. Se você só chega atrasado, se converta. Só porque você frequenta a igreja New Creation não quer dizer que você é salvo. Como ir ao McDonald's não faz de você um Big Mac. Ir à garagem não faz de você um carro. Sua salvação não é por osmose, porque você frequenta a igreja New Creation. Amém? Você tem que aceitar a Jesus. Tem que recebê-lo. E Deus não tem netos. Não venha me dizer que o seu avô foi crente, que seus pais são crentes. E quem é você? Neto de Deus? Deus não tem netos, só filhos. Então receba Jesus. No que tange a salvação, Jesus disse para Zaqueu, foi a única vez que ele disse isso, desce depressa. Jesus sempre foi calmo, muito tranquilo. Foi a única vez que disse, desce depressa, Zaqueu, me convém ir à sua casa. Quando se refere à salvação, temos que ter pressa. Não sabemos quando virá o fim. O arrebatamento é iminente. Não depende de Israel voltar para sua terra. Não depende da Rússia invadir Israel. Não depende que nada se cumpra. É iminente.
A segunda vinda depende. Você me acompanha? Está aprendendo? No momento, no abrir e fechar de olhos, vai ser rápido assim, vai ser muito rápido ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E foi escrito para crentes que eram carnais. Eu rogo que não sejam carnais. Se você vive em adultério, se alguém vive em adultério, está numa guerra civil. Se você é salvo, não está feliz. Você não está feliz. E está desperdiçando todos os anos. Sugiro que pare de safadeza, certo? Retorne para Deus totalmente. Ainda não é tarde. Os que pregam a teoria do arrebatamento parcial, eles dizem que nem todos subirão, muitos são sinceros, e eles querem que as pessoas tenham medo, mas o medo é o pior motivador. A Bíblia diz: o amor de Deus nos constrange. Amém? Nos anos 90, quando aconteceu a Guerra do Golfo, eu vi na CNN que as igrejas registraram a maior frequência de todos os tempos, em toda a América. Mas não durou muito. Não se pode ir à igreja por medo. É o amor de Cristo que nos constrange. Posso ouvir um amém? Tendo dito isso, deixe safadeza. Se converta e volte para Jesus. Todos seremos transformados. Num momento, como você pode dizer que você o ama, espera o seu retorno, e você faz coisas que o desonram? Se você é um homem de negócios e o seu testemunho é de que você está sempre mentindo, enganando, e você afirma ser crente, não podemos desonrar o nome do Senhor, irmãos. Devemos glorificar seu nome. Só temos essa vida para viver. Só o que fazemos para Cristo permanece. Não viva para você mesmo. É uma vida vazia. Você termina com nada. Salomão descobriu isso, que ele podia ter tudo. Em Eclesiastes ele diz: tudo é vaidade. Porque o coração dele era muito grande para esse mundo. Deus fez seu coração muito grande para ser cheio de Jesus. Tudo nesse mundo deixa um gosto amargo na boca. Não satisfaz. Seu próximo livro é Cantares. Agora o objeto do seu amor enche o seu coração. Como diz o poema francês, o constrangimento das riquezas. O que você vê em Cantares, sua beleza, sua glória, é um constrangimento de riqueza, as riquezas da graça. Ainda estou aprendendo sobre sua graça. Estão aprendendo, irmãos? A propósito, voltemos para Enoque. Enoque gerou quem? O seu filho Metusalém. Voltemos a Gênesis 5, Metusalém. Enoque viveu uma vida que agradou a Deus e Deus o arrebatou. O levou para si. Eu acho que ele sabia que ia ser transladado. Assim, Enoque representa os crentes que serão tirados antes do juízo. Noé representa os crentes que passarão pelo juízo. Estes serão aqueles que serão salvos após o arrebatamento. Amém? Mateus 24, 25 não foi escrito para a igreja, mas para os remanescentes judeus do futuro. Crentes. Crentes em Jesus. Por isso a linguagem é judaica. Orem para que não aconteça no sábado. Enoque gerou Matusalém e andou com Deus. Quantos anos Metusalém viveu? Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Foi o homem que mais viveu na terra. 969 anos. O sujeito que mais viveu. Até Adão morreu o mais jovem. Por quê? Porque Enoque recebeu a revelação que o juízo viria, e quando seu filho nasceu, lhe deu o nome de Metusalém, o chamou Metusalém. A primeira parte, Matu, quer dizer morte. Quando ele morresse, Salém, ele viria. Matusalém, quando ele morrer, o juízo virá. Sempre que ficava doente, todos ficavam atentos. E oravam. Uma simples tosse e eles oravam. Imagine essa criança ficando enferma e toda a cidade, toda a vila,
toda a vizinhança, trazendo todo tipo de ervas chinesas para curar o menino. Enoque pregava, a Bíblia diz em Judas que Enoque era um pregador. Ele pregava, o Senhor virá com milhares dos seus santos. Ele viu o futuro. E o menino cresceu e fez 60 anos, 70, 100, 200, 250, 300. E muitos que trouxeram as ervas morreram. Muitos dos seus vizinhos morreram. Muitos morreram. E ele fez 500, 550 anos, 600, 700, 800. E muitos morreram. As pessoas iam morrendo. Você sabia que ele viveu até o tempo de Noé? Noé era o seu neto e quando ele construiu a arca, ele estava vivo. Matu estava vivo. E o fato é este. Ele deve ter dito a Noé a respeito do fim, daquilo que o seu pai havia dito antes de ser arrebatado. Certo? Apesar de Enoque ter sido transladado, certo? Sem nunca ter visto a morte, seu filho na terra foi o homem que mais viveu. Por quê? Por causa da bondade e da paciência do maravilhoso Deus. A Bíblia diz que Ele é a fonte de toda a bondade. E quando nós conseguimos entender um pouquinho da sua bondade, esse entendimento é uma dádiva da sua bondade para que possamos entendê-lo melhor. Oh, aleluia! Deus disse, quando esse menino morrer, o julgamento virá. E Deus fez com que ele vivesse mais tempo sobre a terra. Pense nisso. Se calcular os números disponíveis, verá que ele morreu no ano que o dilúvio começou. E ele foi o homem que mais viveu. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não quer que ninguém pereça. Pedro escreveu sobre os escarnecedores que surgiriam e diriam, onde está a promessa da sua vinda? Mas, amigos, não se deixem enganar. Pedro disse, o Senhor é paciente, não quer que ninguém se perca. Se Ele está estendendo o tempo, é porque quer que muitos sejam salvos. Certo? Muitos foram salvos ontem. E muitos serão salvos hoje. Amém? Ele não quer que ninguém se perca, mas vai chegar o tempo quando Deus vai dizer basta. E aí Jesus voltará. Ok? Pedro disse assim, Pedro, Tiago e João subiram o monte da transfiguração com Jesus. Vemos aqui ele escrevendo em 1 Pedro 2,17. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória ele foi dirigido a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Você lembra a história? E depois ele diz isso, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Alguns dizem que profecia é difícil de entender. Não, não é uma escuridão, é uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Agora, veja isso. O evento que por ele foi descrito é o Monte da Transfiguração. O que aconteceu lá foi uma revelação da volta poderosa do Senhor Jesus Cristo. E diz ele, vimos a sua majestade. Ok? Vamos para Mateus 17 e vamos concluir nossa palavra no Monte da Transfiguração. Ok. 6 dias depois, 1000 anos para o Senhor são como um dia. Da criação de Adão até o nosso tempo, se passaram 6.000 anos. Jesus veio no ano 4000, 2000 anos até os nossos dias, são 6.000 anos. 6 dias, e ele retornará. Nada é insignificante na Bíblia, nem mesmo números. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias, veja isso. Ele se transfigurou e o seu rosto brilhou. Pedro diz que aqui foi
uma amostra da sua vinda. Fomos testemunhas oculares da sua majestade. É assim que ele virá. Nós estivemos lá no Monte da Transfiguração e vimos um pouquinho como será a sua vinda. Não era o Jesus que caminhava no Mar da Galileia, mas Deus revelou o verdadeiro Jesus, a glória que estava dentro. Jesus sempre estava escondendo a sua glória. Quando ele fazia milagres, ele escondia a sua glória. Não contem para ninguém, ele sempre tentava esconder a sua glória. Nós somos orgulhosos, queremos nos mostrar. Ele sempre se escondia. Mas agora ele brilha, ilustrando o seu retorno. De acordo com Pedro, representava a sua vinda, o poder da sua vinda. Mas em que sentido? Então aparecem Moisés e Elias. E por que eles são mencionados? Eles estão na montanha com ele. Por que eles estão lá? Veja isso. Quando Jesus voltar para Israel, ele voltará com todos os santos que foram arrebatados. Moisés representa os santos que morreram e ressuscitarão dos mortos no arrebatamento. Elias nunca morreu. Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho. Temos um outro arrebatamento, não só o de Enoque, agora o de Elias. Ele virá com os santos, com aqueles que morreram e ressuscitaram, e os que nunca morreram, mas subirão, com um novo corpo. Você entendeu? A propósito, Bertrand Russell, que é ateu, escreveu um livro Por que eu não sou cristão? Um dia dei uma olhadinha no livro e parei numa página quando ele falava por que ele não acreditava na Bíblia. E era porque o último versículo do capítulo 16 de Mateus diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E Russell disse que Jesus havia falado que as pessoas que estavam ao seu redor não enfrentariam a morte. E ele disse, ele nunca voltou. E o que Jesus disse? Até que o vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E no capítulo seguinte, 6 dias depois, Pedro, Tiago, André e João, ele não disse todos, disse alguns, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eles o viram vir no seu reino no Monte da Transfiguração. Os homens se fazem de sábios, mas são tolos. Não entendem essas coisas. Esse texto é um dos favoritos dos ateus. Agora você já sabe. Tudo no contexto. E eles viram o Filho do Homem no seu reino antes de morrerem. Ali João teve uma prévia do livro de Apocalipse. Voltemos a 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, Apocalipse 22, os últimos versículos, os últimos. Verso 20 e 21. Esses são os últimos 2 versículos de toda a Bíblia. A Bíblia termina em Apocalipse 22 dessa forma. Aquele que testifica essas coisas diz, são as últimas palavras de Jesus. Certamente cedo venho. Cedo venho é a ênfase aqui. Você sabe qual o problema? É que muitos interpretam isso e você vê cristãos caminhando nas ruas de Nova York com camisetas dizendo, Jesus vem em breve. E o problema é que não interpretam bem a expressão cedo venho. Pode significar breve ou subitamente. Rapidamente. Muitos interpretam Jesus vem em breve. Como breve? Já tem 2000 anos. Mas o que ele diz é que quando ele vier, será algo súbito. Tahu, no grego. Virá repentinamente. Quando o Espírito Santo veio, ele veio repentinamente no cenáculo. A Bíblia diz que quando ele voltar, vai ser num piscar de olhos, num segundo atômico. O mundo só perceberá o desaparecimento. Ele não está dizendo, virei em breve. No ano seguinte, virei em breve. Não é isso. Ele diz, virei de forma súbita. Virei de forma rápida. Cedo pode ser breve e também pode ser subitamente. É a forma da sua vinda.
Queridos, vamos concluir. Esses são os últimos versículos, as últimas palavras de Jesus. Vamos examinar esse último capítulo e vamos concluir. Vamos para Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz. Isso prova que ele é Deus. Ele é a raiz de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. Davi há muito foi estar com o Senhor. Como ele pode ser a raiz? A raiz produz o fruto. A raiz produz a árvore. Em outras palavras, ele criou Davi. Aqui está a sua divindade. E ainda assim, ele é o descendente de Davi. Davi produziu dos seus lombos Maria e José, seus pais. Assim, ele é a raiz e a geração. Assim, esse versículo fala da sua deidade e sua humanidade. E a resplandecente estrela da manhã. No último capítulo fala da resplandecente estrela da manhã. Último capítulo do último livro do Antigo Testamento, bem no final do livro do profeta Malaquias, fala a respeito do sol da justiça. Voltemos a Apocalipse. Vejam, irmãos, muitos anos atrás, eu acredito que foi em Israel, mas não me lembro muito bem, mas eu sei que eu estava em algum lugar e não conseguia dormir, e me levantei bem cedo pela manhã e olhei pela janela. Ainda estava escuro em Israel. Eu acho que foi no Mar da Galileia. E lá no horizonte, era muito cedo e estava escuro. E eu vi a resplandecente estrela da manhã. O povo chama de Vênus, mas é conhecida como a primeira estrela, a resplandecente estrela da manhã. Eu olhei ao redor, vi o mar, fico emocionado ao ver o Mar da Galileia. Eu voltei a me deitar, não conseguia dormir, li um pouco, então me levantei e vi o sol surgir pela janela, pelas cortinas. Olhei para fora e vi o sol surgir no horizonte. Agora era o sol que surgia. Veja, sua vinda tem dois aspectos. Primeiro surge a brilhante estrela da manhã para o seu povo. Antes do dia do Senhor, o dia do juízo chegar. A estrela vem antes de surgir o dia. Ele vem para o seu povo. O povo da nova aliança. Por isso surge a estrela da manhã. Mas o último capítulo do Antigo Testamento, que é para o povo judeu, ele vem como o sol da justiça, após sermos arrebatados. Surgirá brilhante como no Monte da Transfiguração e salvará Israel. Aqui vemos os dois aspectos da sua vinda. Não aguardamos pelo anticristo. Não esperamos pela morte, aguardamos pelo Filho que virá dos céus. Aquele que amamos, que primeiro nos amou. Vivamos nossas vidas para a sua glória. Amém? E diz, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, vamos lá, noiva, o Espírito e a noiva dizem, e todo aquele que ouvir diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Como? De graça, sem mérito, de graça. E termina com os dois últimos versículos. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Olhos fechados e cabeças baixas. Vou abençoar você com a bênção sacerdotal. Graças a Deus, eu não sou tolo. Pela graça de Deus. Quando abençoo, imagino Jesus com mãos estendidas abençoando. Na verdade, nós vemos em Atos 1, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos olhavam e olhavam. E dois anjos apareceram e os anjos disseram, varões galileus, por que estão olhando? Esse mesmo Jesus voltará da mesma maneira. Quer dizer, voltará corporalmente, voltará para abençoá-los. Jesus virá com mãos estendidas abençoando o seu povo. Ele provavelmente dirá, venham! E dos quatro cantos da terra, os anjos serão enviados e o poder que estabeleceu a gravidade será revertido. Depois que ele redimir nossos corpos, teremos um corpo como o dele, que não estará mais sujeito a doenças
enfermidades e morte. Para sempre. Se você nunca fez de Jesus o seu Salvador pessoal, esse é o momento de colocar sua confiança nele. A salvação não é a graça mais os seus méritos, mas é totalmente a graça de Deus. Você já recebeu essa graça? Se não, faça essa oração agora de todo o seu coração. Não fale como um papagaio, mas faça essa oração do profundo do seu coração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Senhor enviou para morrer por mim como Salvador. E naquela cruz, Jesus Cristo levou todos os meus pecados, passado, presente e futuro, todos eles, e os tirou. Ele recebeu meu juízo. E no terceiro dia, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amigo, se fez essa oração, você agora é filho de Deus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se o arrebatamento acontecer hoje, ou mesmo amanhã, ou esta semana, você vai subir. Amém? Você é salvo agora. E lembrem disso, irmãos, olhem para mim. Minha Bíblia diz que João viu nos céus uma multidão inumerável. Por isso digo que mais pessoas serão salvas do que você imagina. Isso não é universalismo que diz que todos serão salvos. Não, isso é heresia. Mas, tendo dito isso, a Bíblia diz, João disse, eu vi uma multidão inumerável. Não fala isso do inferno. Pessoas estarão no inferno, mas não diz que é uma multidão inumerável. Glória a Deus. No céu é inumerável. No inferno não diz o mesmo. Eu creio, irmãos, que Deus vencerá. Amém? Amém? Seus pais e seus amados que já morreram, você não conhece o momento final deles. Fique de pé, igreja. Levante sua mão nesse lugar. O poder da bênção. A bênção produz num momento e sem esforço o que para o homem levaria uma vida inteira para produzir. Um ano inteiro ou anos para produzir. Aqui vai a bênção. Povo de Deus e todos que assistem agora, veja Jesus Cristo, não Pastor Prince, com mãos estendidas, abençoando você. O Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão, que tudo que você tocar prospere, que o fruto do seu corpo, seus filhos prosperem na saúde, prosperem nos seus estudos e em seus relacionamentos. Que o Senhor feche portas que não são boas, relacionamentos e amigos que não são bons para eles. Quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Senhor, eu peço que o Senhor abra as portas das boas amizades, bons relacionamentos, para todos os filhos desses irmãos e todos que estão assistindo, Senhor, pela televisão. Eu oro por eles. Que o Senhor os guarde, os proteja e os preserve, em nome de Jesus, de todo o perigo, do vírus da ebola, de todo tipo de enfermidades, doenças e males. Que a sua vida seja cheia com o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, permeando cada célula do seu corpo. Que a face do Senhor brilhe sobre você, seja favorável e que você receba de Deus toda a graça sobrenatural. O favor que abre portas para você, favor que fecha portas que não são boas. Favor por onde quer que vá. Que o toque celestial, que a bênção do príncipe, a bênção da princesa esteja com você e seja sentida pelo mundo. O Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você Shalom. E todos digam, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.